Entrevista. Olá, internautas, estamos começando mais um Leuvé Entrevista. Nesta ocasião, a gente recebe aqui nos estúdios do Grupo RS Com em Bento Gonçalves o deputado estadual João Reinelli, do PSD, que está aqui para anunciar hoje a minuta do projeto de lei chamado o Rio Grande Resiliente. Resiliência é uma palavra que está muito usada agora, né? Principalmente em tempos de crise, não é? Porque significa a capacidade de resistir e se reinventar e superar os obstáculos. Para falar um pouco sobre isso, o que significa este projeto, a gente recebe com prazer o deputado João Reinelli. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, é um prazer estar aqui falando com você. O nosso projeto é uma minuta ainda, tem de ser apreciado pela Assembleia Legislativa, está tramitando, mas ele é oriundo de uma comissão especial que existiu na Assembleia Legislativa no ano de 2016. Baseado na experiência de Porto Alegre, que participou do desafio 100 Cidades Resilientes no Mundo, que é um desafio promovido pela Fundação Rockefeller, fundação americana em homenagem aos seus 100 anos, que escolheu 100 cidades no mundo para que essas cidades fizessem seus projetos de resiliência. Quem foi o coordenador desse projeto na capital foi o César Busato, aqui de Veranópolis, que era secretário de governança do município. A gente acompanhou toda a criação do projeto de Porto Alegre. E no ano seguinte, né, após a sua apresentação, no ano de 2016, então fizemos uma comissão especial do Rio Grande Resiliente na Assembleia Legislativa, composta por deputados de todas as bandeiras partidárias para tratar sobre esse tema, e a partir desse relatório, dessa comissão, a gente apresentou então esse ano um projeto de lei que pede que todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul venham a desenvolver os seus projetos de resiliência dentro do município. Resiliência remete à aceitação do problema e, claro, à superação, mas como é que vai funcionar isso? O que é o Rio Grande Resiliente, no seu entendimento? É planejar nossas cidades para que elas estejam prontas aos desafios das mudanças climáticas, aos problemas na saúde, na educação. No começo do projeto de Porto Alegre, né, da capital, era muito ligado apenas à defesa civil. Mas durante a construção do projeto de Porto Alegre, esse tema foi muito ampliado, né? Então, abriu-se, né, outras possibilidades, até de regularização fundiária dentro de comunidades carentes, onde as pessoas não têm a propriedade do seu imóvel. Isso já não acontece nas políticas públicas normalmente, deputado? Acontece sim, os municípios, todos eles têm muitos projetos relacionados à resiliência. O que a gente pretende é organizar, né? Dar nome aos bois, que esse tema ele esteja sim presente e ele seja levado em conta na construção das políticas públicas, nos planos diretores, em termos estratégicos. Em termos estratégicos, exatamente. Porque a gente acaba vendo que o planejamento das cidades ele é de curtíssimo prazo, ele não extrapola um mandato eletivo. São planos de governo, você quer dizer. Apenas. O que a gente precisa é um projeto de Estado, é saber para onde o município de Bento Gonçalves deve crescer, aonde é uma área de risco, aonde não deve se povoar, não apenas isso, como é que a gente vai inibir a evasão escolar? As crianças chegam ali e aquele ensino tradicional que ao longo de séculos foi praticado já não atrai mais o interesse das crianças, porque o mundo evolui muito rapidamente. E a gente tem de estar atento para poder responder a essa evolução, responder à mudança climática. A gente sabe que cada vez mais a gente vai ter o regime de chuvas, aqui na região sul, a gente vai ter maior precipitação, né? Mas ela vai ser menos regular. Então vamos ter períodos de estiagem maiores e com uma frequência maior do que a vista historicamente, e também precipitações, volumes de chuva muito grandes num curto espaço de tempo. Só nesse curto espaço de tempo que a gente está falando sobre isso, o senhor já abrangeu diversas áreas. Por isso o tema é absolutamente envolvente, é amplo, e por isso a gente vai estar hoje aqui em Bento Gonçalves fazendo uma reunião para tratar desse tema e convidando todas as pessoas, né, a sociedade civil que
que se interessa pelo futuro da cidade, que esteja presente para a gente poder ir um pouco mais a fundo nesse tema que é tão amplo, né? E para que as pessoas consigam entender melhor o conceito do que é resiliência aplicada dentro das cidades, né? Porque... Dá para conceituar isso, sintetizar o que é resiliência aplicada ao desenvolvimento das cidades? É claro, a resiliência aplicada ao desenvolvimento das cidades, ela vai planejar a cidade. Ela não vai mais deixar que a coisa cresça de maneira desordenada. A gente sabe que cada vez mais as pessoas moram nas cidades, saem do campo e moram nas cidades. Mas a gente tem que ter uma visão muito mais ampla, porque até a nossa segurança alimentar é impactada com isso. A gente sabe que a maioria dos produtos consumidos na nossa mesa, né, consumidos, é feito pela agricultura familiar. As grandes empresas agrícolas, elas produzem commodities, soja, né, biodiesel, e não alimento para nossas famílias. A gente tem que também se preocupar com isso, que é um outro tema que também deve estar presente no nosso planejamento. Fortalecer como fixar o colono no campo, não deixar que o jovem saia do campo. Como é que a gente vai fazer isso? Levando internet para o campo, fazendo com que ele tenha condições. São coisas simples, mas que devem ser observadas e planejadas. Bom, um projeto tão amplo, como é que isso se daria na prática, deputado? Então, a gente precisa ter o envolvimento da sociedade na construção desse projeto. Só assim ele vai conseguir extrapolar um mandato eletivo. Simples assim. Com a troca de um prefeito municipal, muitas vezes a gente vê tudo que estava sendo feito, sendo deixado de lado para que o novo gestor imprima a sua marca pessoal, a característica do seu mandato. Ora, isso acaba fazendo com que a gente desperdice recursos, né, por abortar um projeto que muitas vezes era um bom projeto, mas que, como estava relacionado ao gestor anterior, o novo prefeito resolve que aquele projeto não vai ser levado adiante. Essa é uma prática que a política consagrou há décadas e décadas, né? De, infelizmente, os projetos não terem continuidade e cada um imprimir a sua marca. Mas veja, Rogério, se a sociedade estiver envolvida na construção do projeto, ela não vai permitir que o novo gestor abandone o projeto, pois esse projeto ele foi debatido, foi vista a sua necessidade por um número mais amplo de pessoas. Muitas vezes a gente vai querer sim que a academia venha também se somar, né, com o seu saber para a gente poder construir um projeto mais embasado, né, embasado em técnica, né, em saber. Isso é muito importante. E se a sociedade civil estiver junto do projeto, da construção, ele muito mais dificilmente será deixado de lado. Por isso a ideia de institucionalizar como uma lei? Exatamente. No momento que todos os municípios do Rio Grande vão, por força de lei, necessariamente ter a sua estratégia de resiliência montada dentro do município, isso vai favorecer com que o nosso estado realmente se torne resiliente. Porque Bento Gonçalves não vai ser resiliente se Carlos Barbosa não for, né? Se Veranópolis não for, se as cidades vizinhas não for, né? Então a gente tem também, a gente busca o apoio dos Coredes para fazer também um planejamento um pouco que extrapole um pouco as fronteiras dos municípios, para trazer uma interlocução entre municípios, porque em alguns problemas, os problemas eles são comuns a mais de um município. Então a gente também tem que ter uma visão que saia um pouquinho apenas de dentro do município, onde vai ser construída o projeto de resiliência, mas que esse projeto também ele se comunique com os municípios vizinhos. Então é um projeto bastante amplo, mas que me dá assim a alegria de estar podendo debater, porque na verdade ser político, estar deputado por 4 anos e não aprovar nada que tu vá realmente ver que vai fazer uma diferença para o futuro das comunidades, o futuro das cidades, é muito triste. E realmente esse projeto me encantou desde o seu início lá, junto a Porto Alegre, depois no seu debate dentro da Assembleia, junto a uma comissão especial que funcionou por 120 dias, e agora, efetivamente, um texto que vai fazer com que os municípios que realmente fizerem o seu projeto de resiliência tenham acesso facilitado depois a recursos em bancos de fomento relacionados ao Estado, o que já se vê bancos, o BID, bancos internacionais, que já para acolher
um projeto do município já querem um viés na resiliência, já pedem. Não, a gente pode avaliar o teu projeto, mas a gente quer saber, ele se comunica com resiliência ou não? Então, esses bancos de fomento internacionais, eles já buscam esse viés nos projetos aplicados para busca de recursos junto a essas entidades. A minuta do projeto já traz essa possibilidade de estabelecer benefícios, por exemplo, como o senhor diz, na captação de financiamento externo? É claro, não externo, dos bancos que são controlados pelo governo do estado. O nosso texto, sim, ele procura que os municípios que venham a realmente fazer suas estratégias de resiliência tenham alguma vantagem junto à obtenção de recursos com as entidades, né, os bancos de fomento estaduais. Deputado, uma coisa garantiu o apoio parlamentar a uma proposta como essa, que empodera, digamos assim, a sociedade para estabelecer os projetos de desenvolvimento e até pautar as políticas públicas nos municípios. Outra é convencer os prefeitos a adotarem esse tipo de estratégia à medida em que, de certa forma, iguala todas as propostas, diminui a possibilidade de diferenciação entre os governos, digamos assim. Como conseguir esse apoio? Como construir isso? É com conversa, né? A gente está buscando esse apoio. A gente teve uma recepção muito boa quando teve aqui na Prefeitura de Bento Gonçalves falando com o prefeito. O prefeito Pazin, ele entendeu da importância do projeto imediatamente e abriu as portas da prefeitura para que a gente possa fazer essa reunião hoje. O mesmo ocorreu em Passo Fundo, o mesmo ocorreu em Pelotas. Os prefeitos que têm realmente comprometimento com suas cidades, eles entendem da importância desse projeto após uma explanação muito curta dele. O prefeito Pazin, ele entendeu rapidamente qual é o nosso objetivo com isso e, portanto, entrou como parceiro já para ajudar a montar esse evento que nós fazemos hoje aqui em Bento. Deputado, com outros nomes, a gente já vivenciou projetos dessa natureza, digamos assim, não semelhantes ao Rio Grande Resiliente. Eu me lembro do tempo do governo Fernando Henrique Cardoso, que ele lançou o Desenvolvimento Local Integrado Sustentável, DELIS. Lembro da Agenda 2020, só para a gente tratar disso. Quer dizer, e essas coisas, elas não deram o fruto esperado, né? Elas funcionaram em algum momento, mas depois restam esquecidos pelos governos. O que fazer para que esse programa não tenha o mesmo fim? A gente buscou apoio, obviamente, do governo estadual. O governador Sartori vê com muito bons olhos o projeto, o seu secretariado todo concorda que esse deve ser um projeto de Estado, não de governo. Então, a gente tem o apoio do governo estadual, né? Também a gente busca o apoio, sim, de entidades não governamentais, né? Das universidades, dos Coredes, da sociedade civil, porque só ela estando envolvida nisso é que a gente vai conseguir realmente fazer com que isso se concretize. Envolvida como? Através de comissões setoriais? E outra, o senhor falou nos Coredes, eu ia tocar nesse assunto. Não vem de encontro à proposta dos Coredes ou pelo menos sobrepõe a proposta dos Comudes e dos Coredes? Não, de maneira nenhuma. O Cored, ele tem uma visão estratégica regional, né? E esse projeto é construído dentro do município, mas ele precisa interagir com os municípios vizinhos e nisso entra o Cored, né? Para fazer essa interlocução. O nosso objetivo de estar aqui hoje é justamente esse, é diminuir resistências, é que as pessoas do município não vejam isso como mais uma obrigação que a gente vai fazer para o município, que já abraça tantas, né? A gente viu o governo federal fazer UPAs pelo Brasil inteiro, né? Só que sem dar capacidade de gerenciamento e de manutenção. E o custeio fica por conta dos municípios, que muitas vezes não têm capacidade econômica para fazer isso. Isso é uma absoluta falta de resiliência, né? De um projeto embasado que acaba desperdiçando recursos. Uma UPA parada é um desperdício de recursos imenso. Então, a nossa intenção de estar aqui hoje é justamente essa, é diminuir as resistências, é que as pessoas não pensem que esse vai ser mais um projeto que não vai pegar, mais uma lei que não vai pegar, não, é que as pessoas possam entender da relevância do tema e já se sentir parte disso.
Entende? Eu vinha te dizendo antes de a gente começar a gravar que a gente só protocolou agora, depois de algumas reuniões, porque a gente buscava levar um texto não fechado, um texto em aberto, para que as pessoas que participam dessas nossas reuniões pudessem ainda opinar e dar ideias de mudanças no nosso texto. É isso que vai acontecer hoje aqui, às 17 horas, na Casa das Artes. Exatamente. Hoje o projeto já foi protocolado, as mudanças podem ser feitas ainda, mas com emendas de comissão ou de plenário. Então ele já foi protocolado, mas ainda a gente pode mexer no texto, sim, de acordo com sugestões, boas sugestões que possam ser trazidas. Numa das nossas reuniões, inclusive, se colocou que essas associações de jipeiros podem ser muito importantes numa situação de crise, de inundação, porque todos os municípios têm essas associações de jipeiros. Eles usam comunicação via rádio. Carros 4x4, carros podem 4x4. chegar em... Isso é uma excelente sugestão, porque num momento de crise, de um evento que deixa a cidade sem energia, inundada, eles podem ser fundamentais na resposta a um evento desse. Então, é isso que a gente busca. A gente busca ainda aprimorar nosso projeto com as sugestões e essas sugestões, no momento que elas são anexadas ao projeto, elas trazem essas pessoas que as fizeram para junto do nosso projeto. E é isso que a gente quer. Garantindo diversidade para criar soluções fora da caixa. Exatamente. O nosso objetivo é esse. Maravilha. O senhor faz o convite, então, para essa reunião de hoje, deputado, por favor? Então, eu gostaria de convidar todas as pessoas que tenham interesse no futuro, né, que se interessam no futuro das nossas cidades, em estar com a gente hoje na Fundação Casa das Artes, às 17 horas, às 5 da tarde, que vamos estar ali podendo ir um pouco mais a fundo nesse tema. Temos o David Monteiro, que vai estar com a gente, que participou de toda a construção do projeto de resiliência de Porto Alegre, então pode também trazer um apoio um pouco mais técnico ao nosso debate. Aberto a todos os interessados. Aberto a todos os interessados. Não só de Bento Gonçalves, como toda a região. Não só de Bento Gonçalves, como de toda a região. Inclusive, foi mandado convite para todas as prefeituras, para todas as entidades, né, representativas de todos os municípios da região. Tá ótimo. Esse foi o deputado João Reinelli, do PSD, que coordena esta implantação do projeto de lei do Rio Grande Resiliente, que será apresentado hoje às 17 horas na Casa das Artes, em Bento Gonçalves. A gente convida a todos para discutirem o desenvolvimento sustentável da nossa cidade. Esse foi o Leuven Entrevista. Nós voltamos a qualquer momento. Até lá.